A Emily chega em Paris, não fala uma palavra de francês e no primeiro dia já dá um palpite no cliente mais importante da Sylvie. E sabe como que a Sylvie reage? Com aquele olhar que diz: olha, quem que é essa menina? O que ela tá fazendo aqui? E por que ela acha que pode opinar? Eu fiz isso uma vez, não em Paris, mas numa conversa em cripto. Tava num jantar e alguém mencionou o Ethereum e eu, sem entender quase nada, falei alguma coisa sobre o blockchain e seu futuro, com uma confiança que eu definitivamente não tinha base pra ter. O olhar que eu recebi dos meus amigos foi exatamente o da Sylvie. A diferença entre a Emily e eu nesse momento é que ela pelo menos tinha entusiasmo genuíno. Mas a Emily aprendeu, mesmo que não tudo de uma vez, mas ao longo das temporadas ela aprendeu o que precisava saber pra funcionar naquele ambiente e isso foi suficiente pra mudar o jogo. E olha eu aqui com o podcast de cripto agora. Hoje a gente vai fazer o mesmo. Não tudo, não glossário completo, não white paper sobre Bitcoin, mas 3 coisas que se você souber, você nunca mais vai precisar fingir que entendeu nada sobre uma conversa no blockchain. Oi, eu sou a Luísa e você está ouvindo De Repente Web3, podcast que explica tecnologia e Web3 como se fosse inteligente o suficiente para entender, porque você é. Se você já ouviu os outros episódios, é que é um pouquinho diferente. É mais rápido e foi feito especificamente para quem quer o essencial sem a densidade. Se você chegou agora pela primeira vez, perfeito, seja muito bem-vinda. E se você curtir, tem vários outros te esperando, cada um aprofundando um aspecto diferente do universo de Web3 e cripto. O episódio de hoje usa a Emily Cooper, a protagonista de Emily in Paris, como ponto de entrada, porque a Emily não chegou em Paris sabendo tudo. Chegou curiosa, um pouco inconveniente e com vontade de entender. E isso foi suficiente. Você não precisa saber tudo sobre cripto, você precisa saber 3 coisas. As 3 coisas que fazem todo o resto fazer sentido. Vou começar com uma pergunta que parece óbvia, mas raramente recebe uma resposta direta. Por que cripto existe? Não o que é cripto, mas por que ela foi criada? Em 2008, a gente estava naquela crise financeira global. Os maiores bancos do mundo tinham apostado em produtos financeiros complexos que eles próprios mal entendiam. Quando Castelas de Carta desabou, governos ao redor do mundo salvaram esses bancos com dinheiro público. Bilhões de dólares em dinheiro de contribuintes para cobrir os erros de instituições privadas. E o público, as pessoas comuns que pagavam impostos, que tinham hipotecas, que perdiam empregos, não teve voto, não teve voz. A decisão foi tomada por si. Em outubro de 2008, alguém usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, cuja identidade real nunca foi confirmada até hoje, publicou um documento de 9 páginas intitulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. A proposta era simples e radical, uma forma de transferir valor entre pessoas, sem banco, sem governo, sem nenhuma instituição central no meio. Não porque as instituições são necessariamente maliciosas, mas porque qualquer sistema que depende de uma entidade central cria um ponto único de falha e de controle. Se a entidade toma má decisão, todo mundo sofre. Se a entidade é corrompida, todo mundo sofre. Se a entidade falha, todo mundo sofre. O Bitcoin foi construído como uma alternativa, uma moeda que funciona por matemática e por consenso de rede, não por confiança numa instituição. Isso é a primeira coisa que você precisa saber sobre cripto. Não surgiu de um niilismo tecnológico ou de especulação vazia, mas de uma pergunta específica sobre poder e confiança. Quem controla o dinheiro controla muito mais do que ele. O que acontece quando ninguém controla? Para Emily Cooper, entender Paris não começou aprendendo gírias, começou entendendo que os franceses valorizam, porque a cultura é como é, qual é a lógica por trás do comportamento que parecia confuso. Entender cripto não começa com blockchain e wallet, começa entendendo o problema que ela se propõe a resolver. E que problema é esse, linguagem do dia a dia? Você depende de intermediários para quase toda a transação financeira da sua vida. Banco para guardar dinheiro, para transferir o dinheiro, governo para validar contratos, cartório para registrar propriedade, plataforma para fazer negócio com alguém que você não conhece. Cada intermediário cobra. Cada intermediário tem poder de negar, atrasar e bloquear. Cada intermediário cria uma dependência. Cripto, e especialmente Ethereum com smart contracts, propõe substituir intermediários por código. Regras programadas que executam automaticamente quando condições são cumpridas, sem precisar confiar em nenhuma instituição, sem precisar pedir permissão. Isso não resolve tudo. Tem limitações, tem riscos, tem casos em que o intermediário humano é necessário, mas a direção é clara: menos dependência e mais autonomia. Essa é a coisa número 1. Cripto existe porque existe uma pergunta real sobre poder, confiança e dependência. Entender essa origem muda como você olha e altura tudo que vem depois. A segunda coisa é entender como funciona. Não em nível de engenharia, em nível de o que está acontecendo quando uma transação ocorre. Pense numa planilha do Google. Calma, vai ficar tudo bem. Todo mundo pode ver, ninguém pode apagar. E cada linha nova que alguém adiciona é verificada por múltiplas pessoas antes de ser aceita. Agora imagina que essa planilha não está no servidor do Google, mas copiada simultaneamente em milhares de computadores ao redor do mundo. Para alterar uma linha, você precisaria alterar a cópia em mais de metade de todos esses computadores ao mesmo tempo. Em termos práticos, impossível.
E isso é a blockchain. É um registro público, distribuído, imutável de transações. Cada bloco de transações é verificado pela rede, adicionado à cadeia e copiado em todos os nós. Uma vez lá, fica lá. Não precisa ter mais detalhe técnico do que esse para entender o valor. O que importa é o que essa arquitetura cria. Confiança sem intermediário. Você não precisa confiar em banco para confirmar que a transferência aconteceu. Você não precisa confiar em cartório para confirmar que a propriedade agora é sua. O registro está na blockchain, público verificável por qualquer pessoa em qualquer lugar. Agora, Bitcoin foi a primeira blockchain e faz só uma coisa: registrar transferências de Bitcoin. É uma calculadora muito boa com uma função. Ethereum veio depois e trouxe uma ideia que mudou tudo. E se você pudesse programar regras dentro da blockchain? Não só transferir o dinheiro de A para B, mas transferir o dinheiro de A para B se a condição X for verdadeira quando a data Y chegar para a conta Z. Isso são smart contracts, contratos inteligentes, código que executa automaticamente quando as condições são cumpridas. Se quiser entender um pouquinho melhor sobre como funciona, a gente tem um episódio da Taylor Swift que fala bem melhor sobre o assunto. E uma vez que você pode programar contratos, você pode programar qualquer coisa que envolva regras de execução. Empresa sem CEO, votação sem urna eletrônica, empréstimo sem banco, arte com prova de propriedade, identidade sem documento físico. Tudo isso são aplicações de smart contract. Tudo isso é o que a gente chama de Web3. Na agência em Paris, a Emily entendia muito bem como o marketing digital americano funcionava, mas ela precisou entender que o mercado francês tem uma lógica diferente. Não pior, diferente. Valores diferentes, relacionamentos diferentes, um ritmo diferente. E a Web3 também é assim. Não é só a internet mais rápida ou mais barata. É uma internet com lógica diferente sobre propriedade, intermediação, sobre quem controla o quê. Você não precisa ser desenvolvedora para entender essa lógica. Você precisa entender que a diferença fundamental é que em Web 2, a internet que a gente usa hoje, a plataforma controla. Em Web 3, o protocolo controla, e o protocolo é público e verificável. O Instagram pode deletar sua conta amanhã. Um smart contract executa pelas regras que foram programadas, sem que nenhuma empresa possa intervir. E isso tem vantagens, mas desvantagens. Se o código tem bug, o bug também executa automaticamente, mas isso é um outro segmento. Então a segunda coisa é que a blockchain é registro público distribuído e imutável. Smart contracts são regras programadas que executam automaticamente. Juntas permitem transações de organizações sem intermediário central. Isso é infraestrutura do que a gente chama de Web3. As duas primeiras coisas foram sobre entendimento. A terceira já é sobre você. Como você se posiciona diante de tudo isso. Não em termos de quanto investir, isso é uma decisão pessoal que ninguém pode fazer por você, mas em termos de mentalidade, de como você se relaciona com o tema. Vou usar uma situação da Carrie aqui, porque ela é perfeita e porque eu adoro Sex and the City. I like my money right where I can see it, hanging in my closet. Eu amo essa citação, não porque eu concordo com ela, mas porque ela captura algo muito real sobre como a maioria das pessoas se relaciona com o dinheiro. Aproveita e vai conferir nosso episódio anterior sobre esse tema. O que está no seu closet é tangível. Toca, vê, usa, o valor é imediato e sensorial. Bitcoin numa wallet, abstrato. Ethereum num produto de DeFi, muito mais abstrato. Reserva de emergência num CDB, abstrato, mas pelo menos o app mostra o número crescendo. O problema da Carrie não era gostar de sapato, era ela não ter um segundo pilar que também construísse valor ao longo do tempo. E o problema de muita gente com cripto não é não entender tecnicamente, é não conseguir visualizar o valor de forma que faça sentido emocionalmente. Então aqui estão 3 posições possíveis que você pode ter em relação a cripto e todas as 3 são legítimas dependendo de onde você está. A primeira posição é entendimento sem posição financeira. Você aprende vocabulário, acompanha o desenvolvimento do setor, entende quando aparece nas notícias, sabe avaliar se algo é hype ou tem substância. Você não investe, mas não fica de fora das conversas. Isso é completamente válido, literacia digital não exige investimento. A segunda posição é a exploração com capital de aprendizado. Você coloca uma quantidade pequena, que você pode perder completamente, sem impacto real na sua vida, para aprender na prática. Cria uma wallet, faz uma transação no Uniswap, você compra uma fração de Bitcoin. O objetivo não é retorno, é entendimento com skin in the game, porque quando tem dinheiro envolvido, você presta atenção diferente. E a posição número 3 é a alocação estratégica. Você estudou, entendeu o suficiente, tem tese, você decide alocar uma fração da sua carteira em criptoativos como parte da estratégia de longo prazo. Quanto? Depende do seu contexto, da sua tolerância a risco, do seu horizonte temporal. O consenso entre quem leva investimento a sério é não alocar mais do que você pode perder completamente sem impactar seu padrão de vida. Qualquer uma das 3 é melhor do que a posição padrão, que não é nenhuma dessas, que é ouvir sobre cripto de forma passiva sem nunca construir uma opinião própria, e oscilar entre é o futuro e é golpe, dependendo do que o Twitter está dizendo naquele dia.
Agora, deixa eu falar sobre a Emily de volta por um pouquinho. O que ela fez diferente em Paris é que ela tem um ponto de vista. Ela opina, erra algumas vezes, aprende e ajusta, mas não fica passiva esperando entender tudo antes de participar. Participar de um espaço novo antes de entender tudo tem um nome em inglês bem relevante: Learning by Doing, aprender fazendo. Você não vai entender DeFi completamente lendo sobre DeFi. Você vai entender muito mais rápido quando você usar, quando você vê a transação acontecer, quando você paga gas fee e entende visceralmente o que é, quando você vê um smart contract executar e entende por que isso é diferente de qualquer banco. Terceira coisa, então, a sua posição em relação a cripto não é binária, dentro ou fora, investindo ou ignorando. Existem graus. E o grau mais importante, independente de dinheiro, é ter uma opinião informada, porque opinião informada é o que diferencia quem navega esse mundo com autonomia de quem é navegado por ele. Ok, você tem as 3 coisas fundamentais, mas se você for a Emily Web3, chegando do nada, entusiasta, querendo participar, o que você aprende nas primeiras semanas? O que Bitcoin é em uma frase: uma moeda digital com oferta máxima de 21 milhões de unidades que funciona sem banco ou governo, reserva de valor, o ouro digital. O que é o Ethereum em uma frase? Blockchain programável que permite smart contracts, a fundação de quase todo o ecossistema da Web3. E o que é uma wallet? Não uma conta em banco, um endereço em blockchain que só você controla com suas chaves privadas. Você é o seu próprio banco. Seed phrase: 12 palavras que são a sua wallet. Você anota e guarda offline. Nunca tira foto, não manda pelo WhatsApp, nunca digita em nenhum site que pede. Se alguém pedir sua seed phrase, é golpe. Sempre. O que é exchange? Uma plataforma onde você compra cripto com dinheiro real. Diferente da wallet, exchange é o custódio de terceiro. Você usa para comprar e depois transfere para sua própria wallet se quiser ser dona de verdade. Gas fee é a taxa que você paga para qualquer operação na rede Ethereum. Varia conforme o congestionamento, às vezes centavos, às vezes dólares. O que é DeFi? São serviços financeiros descentralizados, câmbio, poupança, empréstimos, sem banco no meio, protocolos como o Uniswap e a Eve. O que é NFT? Prova de propriedade digital única registrada na blockchain. Artes, ingressos, certificados de autenticidade, acesso exclusivo. E DAO, organização sem CEO, governada coletivamente por quem tem tokens de votação. E stablecoins são ativos digitais com valor atrelado ao dólar ou outra moeda estável, como o SDC e o SDT, que são os mais comuns. 10 termos. Não porque você vai usar todos agora ou porque você não vai escutar o nosso episódio de glossário, mas porque quando aparecem numa notícia, numa conversa, num produto que você vai usar, você não vai precisar mais fingir que entendeu. A Emily não aprendeu francês em um mês, mas aprendeu o suficiente para funcionar. Isso é o que você acabou de fazer. Para mais alguns termos e pontos relevantes, confere lá o nosso episódio que tem um glossário completinho. 3 coisas e esse foi o nosso acordo para esse episódio. 1. Cripto existe porque existe uma pergunta real sobre poder e confiança. Quem controla o dinheiro controla muito mais do que isso. 2. Blockchain é registro público distribuído e imutável. Smart contracts são regras programadas que executam automaticamente. Juntos, permitem remover intermediários de transações e organizações. 3. Sua posição não é binária. Entendimento sem investimento é válido. Exploração com capital de aprendizado também. Alocação estratégica é válido. O que não é válido é ter posição nenhuma e ficar sendo levada pelo hype de terceiros. E os 10 termos bônus: Bitcoin, Ethereum, Wallet, Seed Phrase, Exchange, Gas Fee, DeFi, NFT, DAO, Stablecoin, agora você já conhece. Se esse episódio foi útil, comenta aqui embaixo, especialmente se você já viu os outros que queria algo para compartilhar com quem tá chegando agora. Esse foi feito para isso. Compartilha com quem sempre quer entender, mas acha que vai ser muito difícil. Avalie a gente no Spotify e deixa o like se estiver ouvindo pelo YouTube. Beijo, até amanhã! As informações compartilhadas aqui têm caráter educativo e de entretenimento e não constituem aconselhamento financeiro ou de investimento. Criptoativos envolvem riscos significativos. Antes de qualquer decisão financeira, consulte um profissional habilitado e realize sua própria pesquisa.